O meu primeiro vídeo aqui no YouTube acabou atrasando. Na verdade, eu ia postar um vídeo sobre outro assunto no mês passado, mas o microfone que eu comprei não chegou no prazo. E o que ocorreu não foi um simples atraso. Já tinham se passado mais de 20 dias do prazo de entrega. Indignado, eu resolvi entrar em contato com o vendedor. E foi aí que ele me contou algo que, para ser sincero, foi novidade para mim. Pelo menos eu achei estranho, porque leio notícia todo dia, acompanho bastante as redes sociais e não vi nada sobre isso em lugar nenhum. E adivinha o que era? Greve dos Correios. E para completar meu azar, meu pedido estava justamente com eles. Pedi desculpas ao vendedor pelo incômodo e encerrei o contato. Mas aí ficou aquela pergunta na minha cabeça. O que aconteceu dessa vez? E por que ninguém está falando disso nos jornais? E o que eu descobri me deixou impressionado. E eu tenho certeza que vai te surpreender também. Para a gente entender como chegamos nesse caos que são os Correios hoje, precisamos voltar um pouco no tempo. Não precisa ir lá na época do Império ou da carta entregue a cavalo. Vamos começar ali, por volta de 1889, que foi quando o Brasil virou república. Nessa época, o serviço postal já existia, mas era super precário, lento e totalmente controlado por interesses políticos. Na virada do século, o correio era visto como algo básico, um serviço essencial, tipo água e luz. Era a única forma de comunicação à distância para a maioria das pessoas. Não existia internet, nem celular, nem nada disso. E se você morasse longe dos grandes centros, só tinha uma forma de saber notícias da família ou receber um documento. Era por carta. Durante muitos anos, os serviços postais eram administrados por diferentes departamentos do governo, com nomes como Diretoria-Geral dos Correios e depois Departamento dos Correios e Telégrafos. Isso foi até os anos 1960, quando o país começou a passar por várias mudanças políticas, econômicas e tecnológicas. Aí vem um momento chave. Em 1969, o governo resolveu criar uma empresa pública de verdade, com estrutura própria, mais autonomia e com promessa de mais eficiência. Nasceu ali a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ou simplesmente o Correio como a gente conhece hoje. A ideia era boa: profissionalizar o serviço, melhorar a entrega, modernizar os sistemas e dar uma resposta mais rápida para o crescimento das cidades e do comércio. E de fato, por um tempo funcionou. Os Correios passaram a ser respeitados e viraram referência de entrega. Era aquele tipo de estatal que o povo confiava, que fazia o básico bem feito. Mas é claro, essa fase durou pouco, porque como acontece com quase tudo que é público por aqui, a gestão foi sendo contaminada por interesses políticos, indicações sem critério, falta de investimento e aquele velho abandono que a gente já conhece. E é aqui que a história começa a mudar de tom. Se até aqui os Correios ainda tinham algum respeito do povo, em 2005 a coisa começou a desandar de vez. Foi nesse ano que estourou o primeiro escândalo de corrupção pesado dentro da instituição. O governo federal determinou a abertura de inquérito para apurar denúncia de corrupção nos Correios. Um diretor da empresa, flagrado cobrando propina de empresários, foi afastado. E tudo começou com uma câmera escondida. O nome que ficou marcado nessa história foi de Maurício Marinho, o chefe do departamento de contratação dos Correios. O cara apareceu num vídeo gravado por um empresário recebendo propina em troca de favorecimento em licitações. Tinha dinheiro em cima da mesa e conversas descaradas sobre o esquema. No vídeo ele chega a dizer: aqui a propina é institucionalizada, todo mundo sabe como funciona. A gravação foi parar direto no Fantástico, na TV Globo. A repercussão foi imediata e no outro dia estava em tudo quanto é jornal, revista, rádio e internet. E aí não teve mais como esconder. O Brasil inteiro viu com os próprios olhos o que estava acontecendo dentro dos Correios. Esse escândalo acabou puxando um fio muito maior. A partir dali começaram a surgir denúncias envolvendo políticos, empresários e membros do governo. Foi o estupim do chamado mensalão, que todo mundo lembra. E adivinha, os Correios estavam no meio da sujeira. A imagem da instituição, que já vinha desgastada, afundou de vez. A confiança do povo sumiu e de empresa respeitada, os Correios passaram a ser símbolo de corrupção e descaso. E infelizmente isso não parou por aí. Vieram outros escândalos depois. Em 2011, por exemplo, um esquema de fraudes foi descoberto, envolvendo contratos milionários com empresas privadas. Em 2013, outra bomba. Denúncias de superfaturamento e desvios de verba no sistema de logística. Sempre com o mesmo roteiro:
contratos, propina e gente de dentro envolvida, e nenhum responsável de verdade pagando por isso. Na época, o então ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, chegou a declarar: os Correios estão passando por um processo de apodrecimento interno. E enquanto os escândalos se acumulavam, a empresa começou a dar prejuízo, e não foi pouco não. A partir de 2015, os balanços financeiros começaram a vir no vermelho ano após ano. Faltava investimento, faltava gestão, faltava transparência, tinha agência fechando, funcionário sendo demitido e entrega atrasando cada vez mais. A empresa, que já foi orgulho nacional, virou motivo de piada. E foi aí que surgiu a ideia da privatização. O governo começou a estudar a venda dos Correios como solução para estancar os prejuízos. O processo ganhou força mesmo em 2019, com o projeto sendo colocado oficialmente no plano de desestatização. A proposta era simples: vender tudo, transferir para a iniciativa privada e acabar com a dependência do Estado. Mas é curioso, logo após a troca de governo em 2019, a empresa voltou a apresentar superávit e pela primeira vez em anos, os Correios fecharam no azul. Os números foram os seguintes: em 2019, a empresa registrou um lucro de 102 milhões, em 2020, um lucro de 1,5 bilhões e em 2021, alcançando um recorde histórico de 2,3 bilhões. Esses resultados positivos deram uma sobrevida à estatal e fizeram com que o assunto da privatização perdesse força por um tempo. Afinal, se a empresa estava se recuperando, por que vender? Só que essa esperança durou pouco. Em 2022, os Correios voltaram a registrar prejuízo, fechando o ano com um déficit de 767,5 milhões. Em 2023, o prejuízo foi de 596,6 milhões, uma redução de 22% em relação ao ano anterior. No entanto, em 2024, a situação se agravou drasticamente, com a empresa registrando um prejuízo de 2,6 bilhões, o maior desde 2016. E é aí que a gente chega em 2025, com um novo problema batendo na porta. E é aqui que chegamos à causa da demora da minha entrega. Em 2024, os Correios registraram um prejuízo de 2,6 bilhões, o maior desde 2016. Para tentar conter esse rombo, a empresa anunciou um pacote de medidas em maio de 2025, com a meta de economizar 1,5 bilhões ainda este ano. Entre as medidas estão: redução da jornada de trabalho para 6 horas diárias, 34 horas semanais para trabalhadores administrativos, com corte proporcional no salário. Suspensão temporária de férias a partir de 1º de junho de 2025, com retorno previsto apenas para janeiro de 2026, e prorrogação do prazo para adesão do Plano de Desligamento Voluntário, o PDV, até 18 de maio de 2025. O PDV, iniciado em setembro de 2024, visa reduzir custos operacionais e reestruturar a força do trabalho. Os desligamentos estavam previstos para começar em março de 2025, mas foram suspensos sem aviso prévio, gerando incerteza entre os trabalhadores. Essas medidas causaram revolta entre os funcionários, resultando em greves e paralisações em várias regiões do país. Vídeos de centros de distribuição lotados, como o de Cajamar, viralizaram nas redes sociais mostrando o caos instaurado. Enquanto isso, os Correios retomam investimentos em publicidade, com gastos que chegaram a 34 milhões em 2024, e a expectativa é que esse valor aumente agora em 2025. Isso no momento em que a empresa sequer consegue garantir a entrega regular das encomendas ou cumprir obrigações básicas com seus funcionários, como se os Correios precisassem investir pesado em propaganda para melhorar a imagem enquanto o serviço afunda. Recentemente, o Tribunal de Contas da União, o TCU, abriu uma apuração sobre licitações que somam 380 milhões em contratos de publicidade dos Correios. Algumas das empresas envolvidas foram citadas em escândalos de corrupção anteriores, que levantam ainda mais suspeitas sobre o uso desses recursos. É revoltante ver uma empresa pública sustentada pelos nossos impostos priorizando gastos com publicidade enquanto atrasa salários e impõe cortes aos seus funcionários. Isso levanta sérias questões sobre a gestão da estatal e o possível apadrinhamento político nas indicações para os cargos de liderança. No final das contas, o atraso da entrega do meu pedido acabou sendo uma bênção disfarçada. Foi através desse contratempo que eu pude descobrir mais sobre esse novo escândalo dos Correios, que está sendo ignorado pela mídia tradicional. E é por isso que eu estou aqui compartilhando essas informações com vocês. E agora eu quero saber, o que você acha que vai acontecer com os Correios? Vocês acreditam que a privatização é o caminho para resolver essa situação? Na minha opinião, a privatização é o único recurso que ainda resta.
O difícil vai ser encontrar alguém disposto a assumir essa bomba. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal O Detalhista. Se você gostou do conteúdo, se inscreva e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E até breve.